Olá! Me chamo Evandro, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário, o nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata! Como já me apresentei anteriormente, me chamo Evandro e vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Olá, queridos irmãos e irmãs, muito bom estar com vocês novamente. Imagine a seguinte situação: você está em uma sala de espera de um hospital, aguardando notícias sobre um exame importante. A ansiedade aperta o coração. Seus pensamentos oscilam entre o medo e a esperança. E então você se pergunta: o que realmente importa nesse momento? O que eu mais desejo que aconteça na minha vida? É exatamente nesse tipo de momento, quando estamos diante do incerto, do difícil, do desafiador, que descobrimos o que realmente é prioridade para nós. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo. Oremos. Pai amado, nosso Deus eterno e compassivo, nós nos curvamos diante de Ti neste momento com corações gratos e necessitados. Obrigado por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está assistindo a este vídeo agora. Tu conheces as lutas silenciosas, as dores não compartilhadas, os medos que nos acordam de madrugada. Tu conheces também as alegrias, as vitórias e os motivos de gratidão. E nós pedimos especialmente por todos aqueles que deixaram seus pedidos nos comentários, pelos enfermos que clamam por cura, pelas famílias que precisam de restauração, pelos desempregados que buscam uma porta aberta, pelos jovens que precisam de direção, pelos idosos que necessitam de conforto e companhia. Abre os nossos olhos espirituais hoje para compreendermos o que realmente importa na vida e que possamos, como Paulo, ter um único desejo: que Cristo seja engrandecido em nós, seja na vida, seja na morte. Fala ao nosso coração através da Tua Palavra, no precioso nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo agora a musiquinha que vai nos ajudar a memorizar o verso da semana. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, verso 21. Bem, irmãos queridos, a nossa lição de hoje, ela nos leva a um momento crucial na vida do apóstolo Paulo. Vamos ler juntos o texto central para a primeira pergunta de hoje. Está em Filipenses capítulo 1, versos 19 e 20. Porque eu sei que isto me resultará em salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Prestem atenção nessas palavras.
Paulo está preso, está enfrentando um julgamento. Sua vida está literalmente na balança. E qual é a primeira coisa que ele expressa? Preocupação com sua liberdade? Medo da morte? Não. A sua intensa expectativa e esperança era de que Cristo fosse engrandecido, seja pela vida, seja pela morte. Isso não é apenas impressionante, irmãos, é revolucionário. Paulo inverteu completamente a lógica natural da autopreservação. Para a maioria de nós, quando enfrentamos uma crise, nossa prioridade número 1 é como eu saio dessa? Mas para Paulo, a prioridade era como Cristo pode ser glorificado nisso. Agora, a lição nos lembra que essa não era a primeira prisão de Paulo. Longe disso. Vejam o que ele mesmo escreveu aos Coríntios, em Coríntios capítulo 11, versos 23 ao 27. Vamos ler juntos. Em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, de assaltantes, entre patrícios, entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Vocês conseguem visualizar 5 vezes? 5 vezes. Paulo recebeu 39 açoites. Isso é um total de 195 chicotadas, irmãos. Ele foi apedrejado até que pensassem que ele estava morto. Naufragou 3 vezes e passou 24 horas à deriva no mar. Alguém poderia pensar, com tudo isso, Paulo devia estar obcecado com sua própria sobrevivência, traumatizado, amargurado. Mas não. Ouçam o que ele diz logo em seguida. Em Coríntios 11, verso 28. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quer dizer, irmãos, além de tudo isso, e como se não bastasse, Paulo carregava diariamente o peso pastoral, a preocupação com todas as igrejas que havia fundado. Isso, meus queridos, é o coração de um verdadeiro servo de Cristo. A segunda pergunta da lição nos convida a observar como Paulo se relacionava com as igrejas e com as pessoas que ele havia levado a Cristo. Vamos ler alguns textos reveladores. A lição nos orienta. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, versos 14 ao 16. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Vejam, irmãos, Paulo chama os cristãos de filhos amados. Ele não era apenas um pregador que passava e ia embora. Ele era um pai espiritual. 1 Tessalonicenses 2, versos 10 e 11 diz: Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortávamos, consolávamos e admoestávamos para viverdes por modo digno de Deus. Percebam, exortar, consolar, admoestar. Não é apenas uma dessas coisas, são as 3. Um pai verdadeiro sabe quando precisa corrigir,
quando precisa consolar, quando precisa encorajar. Gálatas, capítulo 4, 19 diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Que imagem poderosa, irmãos. Paulo compara o seu trabalho pastoral às dores de parto. Ele estava em trabalho de parto espiritual, sofrendo até que Cristo fosse formado naqueles cristãos. Quem é mãe, já teve filhos, sabe muito bem, conhece essa analogia. Em Filemão, capítulo 1, verso 10, sim, venho apelar em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Vejam, irmãos, mesmo acorrentado, Paulo continuava gerando filhos espirituais. Irmãos, isso nos mostra algo fundamental. Paulo tinha uma paternidade espiritual genuína. Ele não estava interessado em números, em estatísticas, em fama. Ele amava aquelas pessoas como um pai ama seus filhos. Agora, a lição nos traz uma verdade que dói, mas que precisamos encarar. Ouçam com atenção. No último parágrafo, assim como Jesus, que não poupou nada para nos salvar, Paulo estava disposto a gastar e se deixar gastar em favor dos irmãos na fé. 2 Coríntios 12, verso 15. Paradoxalmente, quanto mais as ações de alguém se assemelham às de Jesus, menos essa pessoa é amada ou valorizada por alguns. Vamos ler esse texto de 2 Coríntios capítulo 12, verso 15. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Ser-vos-ei eu menos amado, porque mais vos amo? Aqui está um dos paradoxos mais dolorosos do ministério cristão, irmãos. Quanto mais você ama, quanto mais você se sacrifica, quanto mais você se doa, menos você pode ser amado por alguns. Por quê? Porque quando alguém vive como Jesus viveu, isso expõe o egoísmo dos outros, irmãos. Isso incomoda, isso desafia. E pessoas que não querem ser desafiadas frequentemente rejeitam quem as desafia com o seu exemplo. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso não é uma possibilidade, irmãos, é uma promessa. Se você viver piedosamente em Cristo Jesus, você será perseguido. Não talvez, não possivelmente, será. Mas aqui está a boa notícia, irmãos. A lição nos diz que a fidelidade dos cristãos talvez seja a maneira mais poderosa de glorificar a Deus e revelar a verdade do Evangelho. Filipenses 1, verso 7. Quando as pessoas veem alguém que permanece fiel a Deus, mesmo na prisão, mesmo no sofrimento, mesmo quando seria muito mais fácil desistir, isso prega um sermão mais poderoso do que 1000 palavras. Ellen White escreveu algo belíssimo sobre isso. A paciência e o bom ânimo de Paulo durante sua longa e injusta prisão, bem como sua coragem e fé, eram um constante sermão. Atos dos Apóstolos, página 295. Um constante sermão. Paulo não precisava estar num púlpito para pregar. A sua vida era o sermão. As suas correntes eram o púlpito. A sua atitude era a mensagem. Irmãos, vejam a conexão com o grande conflito. Satanás acusa Deus de ser injusto, de exigir obediência impossível, de não ser digno de amor. Mas quando um cristão sofre injustamente e ainda assim glorifica a Deus, quando é perseguido e ainda assim permanece fiel, quando perde tudo e ainda assim confia, isso destrói as acusações de Satanás.
A nossa fidelidade no sofrimento é uma das maiores vindicações do caráter de Deus no universo. E agora nós chegamos à pergunta final da lição, aquela que nós não podemos evitar. Reflita sobre como você vive e se relaciona com as pessoas, especialmente aquelas que não o tratam bem. Que tipo de testemunho de Jesus você tem dado? Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias da história dessa terra. A volta de Jesus está mais próxima do que nunca. E nestes dias finais, Deus está chamando um povo que, como Paulo dirá, Cristo será engrandecido em mim, seja pela vida, seja pela morte. Um povo que guardará os mandamentos de Deus e terá a fé de Jesus. Um povo que, em meio à grande tribulação, permanecerá fiel. Um povo que será um testemunho vivo da verdade do Evangelho. Eu convido você a me acompanhar a partir de agora nos comentários de Ellen White sobre a lição de hoje. Ela começa dizendo que a Bíblia faz poucos elogios a seres humanos. Pouco espaço é dedicado a contar as virtudes até mesmo dos melhores homens e mulheres que já viveram. Esse silêncio não é sem motivo nem destituído de ensinamentos. Todas as boas qualidades que as pessoas possuem são um dom divino. Nossas boas ações são realizadas pela graça de Deus mediante Cristo. E como devemos tudo ao Senhor, a glória do que quer que sejamos ou façamos pertence somente a Ele. Somos apenas instrumentos em suas mãos. Além disso, conforme ensinam todas as lições da história bíblica, é perigoso louvar ou exaltar o ser humano, pois se alguém for levado a perder de vista sua inteira dependência de Deus e a confiar na própria força, com certeza cairá. O ser humano está lutando com adversários mais fortes do que ele. É impossível vencer esse conflito. E o que quer que desvie nossa mente de Deus, o que quer que leve à exaltação própria ou presunção, prepara o caminho para a nossa derrota. A Bíblia nos ensina a desconfiar do poder humano e nos encoraja a confiar no poder divino. Aquele que é verdadeiramente convertido é iluminado. Suas palavras, motivos e ações podem ser mal interpretados e falsificados, mas ele não se importa com isso porque tem interesses maiores em jogo. Não ambiciona ostentar-se nem deseja o louvor das pessoas. Sua esperança está no céu e mantém-se avançando para ele com os olhos fixos em Jesus. Ele age retamente. Por meio de suas boas obras, os seguidores de Cristo devem trazer glória não para si mesmos, mas para aquele mediante cuja graça e poder eles operam. É por meio do Espírito Santo que toda boa obra é efetuada. E o Espírito é dado para glorificar não o recebedor, mas o doador. Quando a luz de Cristo brilha no coração, os lábios se encherão de louvor e ação de graças a Deus. As orações de vocês, o cumprimento de seus deveres, sua beneficência, sua abnegação, não serão o tema de seus pensamentos ou conversação. Jesus será engrandecido, o eu oculto, e Cristo aparecerá como tudo em todos. Vidas que Falam, 25 de dezembro. Quando os homens e mulheres puderem compreender mais plenamente a magnitude do grande sacrifício feito pela majestade do céu em morrer em lugar do ser humano, então será exaltado o plano da salvação e as reflexões sobre o Calvário despertarão ternas, sagradas e vivas emoções no espírito cristão. Terão no coração e nos lábios louvores a Deus e ao Cordeiro. Orgulho e egoísmo não podem florescer no coração que guarda vivas na memória as cenas do Calvário. Este mundo terá pouco valor
para aqueles que reconhecem o grande preço da redenção humana, o precioso sangue do querido Filho de Deus. Nem toda a riqueza do mundo é suficiente em valor para redimir uma pessoa a perecer. Quem pode medir o amor experimentado por Cristo para com um mundo perdido ao ser suspenso na cruz, sofrendo pelas culpas dos pecadores? Esse amor foi imenso, infinito. Exaltai-o, 29 de janeiro. Amanhã nós estaremos de volta com mais um estudo profundo da lição, que terá como título Morrer é Lucro. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço. Prossigamos com Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, verso 21.